oração que eu aprendi e que eu demorei muito para entender qual era o sentido real dela. Essa oração as pessoas conhecem como oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma da outra. E esta oração, ela me ajudou muitas vezes, ela me apoiou muitas vezes para acalmar a ira, acalmar a tristeza, acalmar a angústia, mas eu demorei muito tempo para entender de fato o que ela significava. Porque ela na realidade, ela tem 3 palavras principais: serenidade e coragem e sabedoria, né? Essas 3 palavras são chaves nessa oração. E quem é que tem serenidade quando tá na depressão? Quando tá na angústia, quando tá na ansiedade? Mano, você tem tudo na sua vida, menos essas coisas aí de serenidade. Não, você tem infernidade, né? Na sua vida. Serenidade não tem, infernidade tá garantido neste momento. Mas eu não queria mais viver na infernidade. Eu queria, era o meu desejo sincero, sair daquilo, porque aquilo estava me corroendo. Era uma morte em vida, sabe? Tesão nenhum de viver, desejo nenhum de viver. Tudo que eu começava, eu só queria que acabasse. O dia começava, eu queria que acabasse. O trabalho começava, eu queria que acabasse. Tudo eu queria que acabasse, sabe? Tudo. Ai, chega, eu não quero isso. Mas eu conseguia dizer o que eu não queria, mas eu não conseguia nomear o que de fato eu queria. Eu só queria que aquilo acabasse. Só que é aquela velha história que eu sempre repito. Não adianta você tirar uma coisa e não pôr outra no lugar. Então, esta coisa de pôr outra coisa no lugar, eu sei o que não quero, mas o que eu ponho no lugar? Isto fez toda a diferença na minha vida. Eu não quero mais ficar deprimida. Não quero mais ter esse sentimento, essa sensação. O que eu ponho no lugar? Eu ponho tratamento, eu ponho apoio, eu ponho terapia, eu pus remédio e ponho se precisar, quantas vezes forem necessárias, porque eu tenho que ter clareza de que tem hora que o meu corpo está tão debilitado que eu preciso de um agente externo para me ajudar a me regular, pelo menos fisiologicamente, para que eu consiga mentalmente, com o corpo minimamente equilibrado, em termos fisiológicos e em termos hormonais, enfim, a fisiologia do corpo mesmo, né? A bioquímica que a gente tem. Eu preciso que isso esteja minimamente equilibrado para eu conseguir sair da merda. Ninguém sai da lama se puxando pelos cabelos. Ninguém sai do buraco se puxando pelos cabelos. Então tem hora que precisa sim, precisa de apoio, precisa de terapia. Eu acho que terapia nem é dinheiro gasto. Eu acho que terapia é um dinheiro mega ultra investido, sabe? Um investimento de porte exorbitante. Essa sensação que eu tenho. Mas ok. Então eu precisava pôr outra coisa no lugar. Eu não tinha serenidade, o que eu tinha era infernidade, pôr a serenidade no lugar. Como? Coragem para modificar aquilo que posso. Esta outra palavra, meu Deus do céu, coragem. A minha coragem era um negócio que não existia, porque inclusive eu nem sabia o que era para fazer. Então, eu não tinha disposição, eu não tinha força, eu não tinha coragem. Então, era a última coisa da minha fila. Mas eu precisava começar. Eu precisava sair dali e buscar outras alternativas. Só que tinha uma outra coisa nesta oração que me angustiava também, que era a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Eu preciso ter discernimento para saber o que posso e o que não posso mudar. E é um trabalho muito grande, porque parece que isso não está muito claro para todo mundo. O que você pode mudar?
O que você não pode mudar. E aí, aquilo que eu não posso mudar, aceitação. Eu aceito como é. Então, o que eu posso mudar? Eu só posso mudar a mim. A partir de mim, quando uma coisa muda, todas as outras coisas mudam. A partir de mim, é por mim, é de onde eu começo, é levantando para tomar banho, é levantando para ir trabalhar, é tendo força para, no mínimo, passar um rímel no olho e um batom na boca. Sabe? É o pequeno. Foi do pequeno que eu comecei. Foi do pequeno. E foi muito difícil quando você não tem força nenhuma, você começar do pequeno, porque é muito dolorido. Mas não tem outro jeito, ninguém vai fazer por você. Faça, só vai. Eu preciso me alimentar corretamente. Só hoje, só por hoje. Existem grupos de anônimos, muitos grupos de anônimos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, ele tem esta premissa que faz parte de todos os outros anônimos. Se você não conhece algum grupo de anônimos, conheça. Existe Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, existe Procrastinadores Anônimos, Pensadores Anônimos, que são pessoas que estão em busca de si mesmas, só que dentro da força de um grupo, né? O coletivo cura. O coletivo cura. E a gente se apoia uns nos outros para poder seguir adiante. E essas irmandades, ela tem o só por hoje. E isto para mim fez toda a diferença, porque eu não conseguia fazer nada a longo prazo. Precisava ser a curto prazo, e o meu curto prazo era só por hoje. Só por hoje eu vou levantar, só por hoje eu vou trabalhar, só por hoje eu vou tomar banho, só por hoje eu vou me alimentar direito, só por hoje eu vou evitar o descontrole emocional, só por hoje eu não vou sentir ódio, só por hoje eu vou aceitar as coisas como são, só por hoje eu vou ter coragem. Então, só por hoje. Era necessário que eu dividisse a vida em pedaços mastigáveis, porque a vida toda para mim era um negócio, uma porção muito grande, eu não ia dar conta, eu precisava dividi-la em pedaços mastigáveis, e o pedaço mastigável que eu consegui achar foi só por hoje. Então foi dessa forma que eu consegui sair da merda, e me apoiando em muitos preceitos. E esta oração, a oração da serenidade, fez muita diferença para mim, né? Então, por quê? Porque eu consigo mudar a partir de mim. Eu consigo mudar aquilo que só depende de mim, do meu sentimento, da minha disposição, da minha coragem, da minha serenidade, da minha sabedoria. E para eu ter sabedoria, só por hoje eu precisava estudar e conhecer mais sobre mim. Porque o meu corpo faz isso? Porque existe uma bioquímica que é imposta pela depressão, pela angústia, que faz com que o meu corpo não tenha disposição para um monte de coisa. Como eu altero essa bioquímica? Então eu comecei a estudar isso. O funcionamento do meu corpo, o funcionamento da minha mente, o que a mente impacta no meu corpo, como eu altero isso. Então, é um passo de cada vez, é só por hoje, é um dia por um dia, amanhã é outro dia. Por muitas vezes eu falhei, e quando eu falhava, também era só por hoje eu falhei, amanhã eu tento de novo, e está tudo bem. Foram muitos anos nesta pegada para poder entender o meu funcionamento. E hoje eu estou muito longe de onde eu estava, mas eu também estou muito longe de onde eu quero chegar. E a beleza para mim aqui, o meu desafio de vir para esses episódios no podcast, para a internet, é para poder falar desse processo. Porque as pessoas geralmente só querem falar das suas conquistas e não falam dos seus processos.
E parece que a pessoa saiu da merda e entrou num castelo do dia para a noite. E não foi. Não é isso. Eu aprendi a falar dos processos e a valorizar os processos por conta da minha profissão. Eu sou professora. Então, cada letra que uma criança aprende faz parte de um processo. Cada palavra que ela identifica no meio de muitas outras, até que ela consiga identificar todas e ler uma ideia e entender o que está escrito, isso tudo é processo. Ninguém entra na escola sem saber nenhuma letra e sai no outro dia produzindo uma crônica, escrevendo um artigo científico, um artigo de opinião ou um best-seller. O processo é a beleza da coisa. Então, o meu compromisso de vir aqui é falar do processo. Este é o meu processo. Eu estou no processo. Inclusive, eu estou passando por um processo terapêutico muito dolorido, onde eu tenho que me reconhecer de um jeito que eu nem sequer imaginei que eu tinha coisas dentro de mim. De autossabotagem, de autoestima rebaixada, de confusão de papéis, de eu saber quem eu sou. Então, lá 20 anos atrás, eu estava muito fodida. Eu fiz um processo de desfudimento. E estou nele ainda. Hoje, não me sinto uma pessoa fodida, mas eu me sinto uma pessoa desfudida, mas uma pessoa que ainda tem muita coisa para construir. É como se eu tivesse limpado o que precisava ser limpo, só que agora eu estou pondo coisas no lugar. E colocar coisas no lugar também é processo. E é um processo dolorido, não de sofrimento, mas de dor, porque muitas vezes eu tenho que questionar coisas que eu lido e lidei uma vida inteira de 44 anos. E dizer não, codependência não, manipulação não, traços de caráter que me distorcem, ou convivência com pessoas que prejudicam. Eu sempre brinco, gente, isto atrapalha o meu processo espiritual. Não dá para ficar aqui. Eu tô nesse processo de dizer isso serve, isso não serve, isso entra, isso não entra, isso eu quero, isso eu não quero, isto não me serve mais. Sabe quando você limpa e agora você tem... A vida é justa. Ela vai entregando coisas para você se certificar. Eu já limpei muita coisa e as coisas ainda continuam aparecendo para eu dizer não entra mais. Aqui não entra mais. Eu já sei que não funciona mais assim. Isso aqui eu não aceito mais. Então, este processo, ele é tão dolorido quanto o processo de limpeza, que é o que a gente chama de catarse, né? Catarse. Isto não é algo simples, mas falar do processo é necessário. Hoje em dia a gente vive dentro das redes sociais, onde as pessoas colocam só os seus... A grande maioria das pessoas colocam apenas as suas conquistas, o rosto maquiado, o filtro que embeleza e assim por diante. E tá tudo bem também. De verdade, eu não me dou o direito de construir nenhuma crítica sobre isso. As pessoas vivem como elas querem viver. Se é a vibe delas, mano, vai ser feliz. Não é a minha. Não é a minha. E não é a minha vibe, não é o que eu quero, não é o meu desejo, não é o meu propósito, não é. Não é. Eu tenho agora segurança em dizer isso. Este não é o meu propósito, né? Até mesmo porque viver de aparência não me agrada. Não me agrada. Eu gosto de ser honesta. E eu não vou montar um cenário para mostrar algo que não me representa. Mas tem gente que consegue fazer isso e tá tudo bem. E tem gente que de verdade está num estágio maravilhoso e que quando põe isso para todo mundo ver, tá tudo bem também. Cada um entrega aquilo que tem e tá tudo bem.
Enquanto eu me preocupo em ficar dizendo se o outro está fazendo certo ou se está fazendo errado, eu estou perdendo o meu tempo em cuidar do meu certo e do meu errado. Deixa o outro com o certo e com o errado dele. É problema dele, é a vida dele, ele que se ajeite, ele que lute. Deus fez, Deus cuida. Acabou. E aqui comigo, eu comigo. Mim comigo mesmo. Eu cuidando de mim. E oferecendo o melhor de mim para quem está à minha volta. Porque aí é uma consequência inevitável. Se você qualifica isso, o resto é uma consequência inevitável. E tá tudo bem. É isso. Esse é o tesão da coisa. Aí, para eu finalizar a ideia, porque de verdade isso faz toda a diferença para mim e pode te inspirar e fazer diferença para você. Aceitar não, vamos começar do começo, lá da oração. Concedei-nos, Senhor, a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. O que eu não posso modificar? O que não depende da minha vontade ou não depende da minha ação. O outro não depende da minha vontade. A mudança que o outro tem que fazer, mesmo que eu veja que o outro está fazendo bosta. Mas eu tenho que respeitar o trabalho de Deus na vida dele. Ele também está passando por um processo. E eu não posso mudar isso. Não posso mudar o processo de luto de uma pessoa, eu não posso mudar o processo de autodestruição de uma pessoa, eu não posso mudar. Eu tenho que olhar e se eu puder apoiar, porque a pessoa tem disponibilidade para receber o meu apoio, eu apoio. Se não, eu só lamento. Eu não tenho nada para fazer. Eu vou cuidar de mim. Porque eu não estou bem. Então eu tenho que cuidar para que eu fique bem. E que talvez o meu estado melhorado possa impactar no estado dela, possa inspirar a outra pessoa. Mas por uma consequência inevitável e não por algo planejado. Entende? Então, aceitar o que eu não posso modificar. Coragem para modificar o que posso. Coragem para fazer o que eu preciso fazer comigo. Todo o processo de autoconhecimento e de estudo e de burilamento, ele é um ato de coragem. A primeira palavra que vem pra gente é a coragem. É a coragem. E por fim, a sabedoria, que é para distinguir uma coisa da outra, que é para eu saber, opa, para, você tá se metendo na vida do outro, isso não é problema seu. Isso é escolha dele. Respeita o trabalho de Deus na vida do outro. Você tem um processo, o outro também. Se aquieta, se fecha. Eu tenho uma amiga que ela fala, mano, se fecha. Se fecha. Vai cuidar do seu, gente bonita. Se fecha. Eu mudo o que é possível mudar. Aquilo que eu não posso mudar, eu me retiro, porque eu não posso mudar. Então eu me retiro quando eu posso me retirar. E quando eu não posso me retirar, eu simplesmente aceito o que é. Olha a beleza disso. Eu mudo quando eu estou olhando para fora, tá? Quando eu estou olhando para fora, eu mudo quando é possível mudar. Porque às vezes a pessoa ou a situação permite isso. As pessoas ou as situações podem permitir que eu faça contribuições. E a minha contribuição permite que as coisas mudem. Quando não é possível mudar e também não é possível tolerar, eu não consigo tolerar aquilo, eu me retiro. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar vendo pessoas fazer coisas que ferem os meus princípios e as minhas concepções de vida. Eu vou me retirar. Só que a gente ainda tem outra possibilidade, que é eu não consigo mudar e eu não consigo me retirar. Então o que eu vou fazer com essa merda? Eu vou aceitar e dar espaço para ser o que é. Quer ver um exemplo? Na minha família, tanto na materna quanto na paterna, eu tive muitas pessoas envolvidas com alcoolismo. Tios, enfim, tios de sangue, tios que não eram de sangue e assim por diante. E o álcool, ele adoece muito as pessoas, né? O alcoolismo em si, ele adoece a pessoa e adoece todo mundo que está em volta. Então, eu por muitas vezes achei que eu podia salvar as pessoas se eu
colocar-se, tentasse doutriná-las, tentasse colonizá-las e dizer que estava errado. Eu tô vendo você fazer errado, eu tô vendo você se destruir e destruir todo mundo que está em volta. Eu tô vendo você encher a cara de pinga e pegar as coisas de casa e vender para comprar mais pinga e deixar sua família sem. Eu tô vendo isso, né? Não foi dentro do meu núcleo familiar, mas foi que era meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Não foi dentro disso, mas era com tios. E isto acaba preocupando todo mundo que está ali em volta. Só que veja, eu não podia mudar nada. Inclusive porque eu nem tinha idade para isso, eu era só uma menina. Uma adolescente, uma jovem. Eu não tinha poder para nada. Primeiro porque eu não tinha condição. Segundo, porque eu não conseguia mudar o outro. Tudo que eu falava e dizia não faz diferença. Não faz diferença. O outro escolheu viver daquele jeito. Então, o que eu acabei optando? Por me retirar. Não quero conviver. Se eu não posso ajudar, julgar e atrapalhar, eu também não vou. Eu me retiro e dou espaço para você ser o que é. Esta é a sua escolha. Seja o que você escolheu ser. Eu lamento a sua escolha, mas eu não mudo a sua escolha. E acabou. É isso. Então eu dou espaço para ser o que foi, para ser o que é. E ser o que é, muitas vezes, é desgraceira, porque você vê a pessoa se consumindo até que ela morre. E morreram, de fato. Eu perdi 2 tios, irmãos da minha mãe, pro alcoolismo. Eles escolheram beber até morrer, ponto. Eu concordo? Não. Eu consegui mudar? Não. Eu vi muitas pessoas adoecerem em torno disso? Vi. Vi minha avó adoecer e se acabar em torno disso? Vi. Concordei com isso? Não. Consegui mudar? Não. Pronto. E eu vou me aniquilar junto com isso. Ele bebia e eu me acabava? A bebida, além de destruir ele, destruía a família inteira. Tem algo de errado nesse negócio. Não tem como essa merda dar certo. Não tem como. Você já percebeu? Um bebe e todo mundo se fode em volta. Isso precisa ser entendido para que cada coisa ocupe seu lugar. Porque senão a gente adoece junto. Entende quando você tem que aceitar o que o outro escolheu? Aceitar o trabalho de Deus na vida do outro, isto é processo. E eu, com a minha crença de imortalidade da alma, ele vai ter outras oportunidades, ele está no processo. Ele vai reencarnar, até ele chegar no lugar onde ele se descubra. E entenda quem ele é, a que veio, qual o seu propósito, onde ele não precise mais de nenhum tipo de entorpecente, seja álcool ou qualquer outra coisa, para anestesiar a dor, o sofrimento, ou anestesiar aquilo que a vida impulsiona a gente a ser. Desse mal eu não padeci, de usar drogas ou álcool ou qualquer outra coisa. Isto eu não fiz, não precisei. Eu de verdade me resgatei antes, mas eu vi pessoas e vejo pessoas usando de entorpecimento da alma porque não aguenta a dor que tem. E eu de verdade lamento muito, eu me compadeço, porque é tudo muito doído, é tudo muito dolorido, é muito sofrimento e não precisa ser assim. E quando eu resolvi gravar esses podcasts e tenho recebido os comentários que tenho recebido e que, nossa, eu acho que escolhi um caminho certo de contribuir, de inspirar. Porque a minha dor é dor de muitos, né? E, nossa, tem tanta coisa ainda, gente. Tanta coisa que dá pra gente conversar. E vamos em frente. E é isso.